Olá, uma boa tarde. Assinala-se amanhã o Dia Mundial da Água. Este ano as Nações Unidas convidam a olhar esta celebração com o tema Água para a Paz. Vamos estar à conversa com Inês Simões, da Fundação Fé e Cooperação, mas antes convido a olhar para alguns acontecimentos que marcam a atualidade informativa. Começamos com a Semana do Papa. Cari fratelli e sorelle, buongiorno. O Haiti pode estar longe dos holofotes mediáticos, mas não do coração do Papa. Após saber da libertação de 4 religiosos e um professor, raptados a 23 de fevereiro, Francisco pediu que sejam também libertados outros 2 religiosos e todos aqueles que ainda se encontram sequestrados num país marcado pela violência e a instabilidade sociopolítica. Invito tutti gli attori politici e sociali a abbandonare ogni interesse particolare e a impegnarsi in spirito solidale nella ricerca del bene comune, sostenendo una transizione serena verso un paese che, con l'aiuto della comunità internazionale, sia dotato di solide istituzioni capaci di riportare l'ordine e la tranquillità sui cittadini. Continuiamo a pregare per le popolazioni martoriate dalla guerra, in Ucraina, in Palestina, in Israele, in Sud Sudan. E non dimentichiamo la Siria, un paese che soffre tanto per la guerra da tempo. Uma voz que não se cansa. Quando todos falam de armas, Francisco insiste no caminho da paz. Abbiamo celebrato ieri la solennità di San Giuseppe, patrono della Chiesa universale. Vorrei insieme a voi affidare al suo patrocinio la Chiesa e il mondo intero, soprattutto tutti i papà che in lui hanno un modello singolare da imitare. E a San Giuseppe raccomandiamo anche le popolazioni della martoriata Ucraina e della Terra Santa, la Palestina, Israele, che tanto soffrono l'orrore della guerra. E non dimentichiamo mai, la guerra sempre è una sconfitta. Non si può andare avanti in guerra. Dobbiamo fare tutti gli sforzi per trattare, per negoziare, per finire la guerra. E com a celebração do Domingo de Ramos, o Papa vai iniciar no Vaticano o tradicional ciclo da Semana Santa. E non dimenticatevi di pregare per me. Arrivederci. Uma viagem feita de luz, projeção e música que preenchem a Igreja dos Clérigos no Porto, a confirmar que a melhor forma de viajar é sentir. O poema de Álvaro Campos inspira a viagem proposta a quem participa no espetáculo Spiritus. A melhor forma de viajar é sentir, disse o poeta, e é essa a experiência proposta a quem se deixa envolver num percurso feito de emoções geradas pela projeção, a música, a luz.
esse foi o nosso mote de inspiração, que é o poema de Álvaro Campos, de Fernando Pessoa, e nos levou a tentar escrever essa dramaturgia que leva as pessoas por 5 momentos emocionais diferentes, por um momento mais calmo, mais tranquilo, um momento mais forte, mais duro, até de desarmonia, para terminar com um grande recomeço final. Então é isso que nós queremos, que as pessoas sentem espetáculo na barriga e cada um interprete, digamos assim, essa viagem na sua maneira, de acordo com a sua alma, com o seu credo espiritual, ou mesmo sem ter credo, mas sentir a igreja de uma maneira diferente. Spiritus é uma viagem, nós chamamos uma viagem pelas emoções, ou seja, um momento de 30 minutos, uma experiência de 30 minutos que transforma totalmente a Igreja dos Clérigos, a belíssima Igreja dos Clérigos, que tem uma arquitetura magnífica, barroca, é realmente uma explosão do barroco. Então, toda noite, ao fim do dia, o nosso espetáculo da vida, a cada intárcio dourado, a cada coluna, e a transforma em um espetáculo de magia, um espetáculo de luz, música, projeção, laser também, e tenta mexer na alma das pessoas, ou seja, tenta levar eles para uma viagem espiritual, ou seja, para tentar mesmo tocar na alma das pessoas. Esta é a terceira temporada de um espetáculo que já foi visto por 150 mil pessoas nas apresentações anteriores. Uma forma de trazer a um edifício histórico, ex-libris da cidade, públicos novos com novos pontos de interesse. Nós, em parceria com o Cubo, entendemos que este espetáculo não esgotou, pelo contrário, cada vez mais se mostra muito atual e até no despertar destas sensações para todo o tipo de públicos, porque depois também tem esta vantagem. Nós às vezes olhamos para os edifícios antigos, para a história, e parece-nos que às vezes as gerações mais novas não têm grande apetência. No fundo, ao criar este elemento diferenciador, estamos a introduzir um dado novo que desperta e que, no fundo, convida outras gerações e outras pessoas com outros interesses a captar também a sua atenção e a passar aqui pelos clérigos, que, no fundo, é sempre a melhor forma de divulgarmos este património extraordinário e este ex-libris da cidade do Porto. O renovar de uma proposta que nós temos, que significa este diálogo muito arrojado da cultura, com a tecnologia, com a história, procurando fazer desta igreja que tem realmente que é um espaço extraordinário, fazer dele realmente um espaço aberto ao mundo com uma narrativa, a partir de um texto de Álvaro de Campos, que continua a ser uma proposta em termos de concerto de espaço imersivo, continua a ser uma inovação, continua a ser um desafio. Tentar, através desse espetáculo, de aproximar as pessoas, tanto as pessoas que são mais credentes como as pessoas que têm outra fé ou não têm fé, aproximá-las à Igreja dos Clérigos, que é uma, se não a mais bonita da igreja de Portugal, e tentar que essas pessoas sintam e vivam a igreja de uma maneira diferente e sintam a própria alma se elevar durante o espetáculo. Uma proposta culturalmente relevante, não só para os turistas, mas para a cidade. Também por isso, a terceira temporada do Spiritus começou no exterior. Ao começarmos a terceira época deste espetáculo, nós começamos justamente lá fora. Começamos no exterior da igreja, fazendo uma projeção com o Cubo que fez, uma projeção, no fundo também apresentando a Torre dos Clérigos com vários elementos e até com uma dança vertical, portanto, com música. No fundo, colocamos lá fora aquilo que se passa cá dentro. No fundo, procuramos também oferecer à cidade do Porto e às pessoas que passavam, de forma gratuita, oferecer realmente esta experiência sobre um espetáculo que está aqui guardado, mas que é realmente um espetáculo que desperta muitas emoções. Com o aproximar da Páscoa, a Irmandade dos Clérigos dá a conhecer a quem visita a torre e a igreja a história do arquiteto do edifício, Nicolau Nasoni, nos 250 anos da sua morte.
e oferece uma exposição sobre a paixão. Vamos ter uma exposição de Helder Carvalho, que é a Via Crucis, com peças que realmente se adequam e que fazem realmente esta leitura dos caminhos, do caminho da paixão, que os caminhos de Jesus Cristo, o caminho da paixão é também os caminhos da paixão desta humanidade, também nós nos integramos e procurando também projetar aqui uma leitura sobre a atualidade, sobre a experiência humana que nós vivemos. No fundo, de imediato temos logo estas duas propostas que já são diferentes do que aconteceu o ano passado, no fundo que são desafios, é um desafio interessante para quem queira vir cá, conhecer melhor, ver, fazer a experiência e também conhecer melhor e mais da história de Nazoni, nós que ainda continuamos neste ano, desde 29 do ano passado até 29 deste ano, continuamos a celebrar os 250 anos da morte de Nazoni. Portanto, no fundo, toda a nossa visão vai no sentido de valorizar a sua experiência, a arquitetura, o diálogo, a história, a antiguidade, a modernidade e, no fundo, também privilegiando aquilo que é a sensação, a experiência e a novidade para os nossos turistas. O espetáculo multimédia Spiritus pode ser visto na Igreja dos Clérigos até ao final de maio. As sessões decorrem no interior do templo a partir das 18 horas. No portal de informação, em agência.eclésia.pt, encontra mais notícias que marcam a atualidade religiosa. Recebemos agora Inês Simões, da Fundação Fé e Cooperação. Obrigada, Inês, por estar connosco. Este Dia Mundial da Água, declarado em 1993, com o objetivo de defender a utilização e o controle sustentável dos recursos da água potável, 30 anos depois, de que forma é que este objetivo, reconhecido e acarinhado pela Organização das Nações Unidas, de alguma forma é perseguido também pelo trabalho que a Fundação Fé e Cooperação desenvolve? Bom dia. Antes de mais, muito obrigada pelo convite. Efetivamente, esta questão da água é um tema que é trabalhado pela nossa organização, pela FEC, de uma forma diferente nos 4 países onde atuamos. Portanto, nós temos intervenção em Portugal, Guiné-Bissau, Moçambique e Angola. E, de facto, o trabalho que fazemos é um bocadinho diferente em cada um destes países. Porque se adequam ao contexto onde estão inseridos, claro. Exatamente, ou seja, em Angola, efetivamente, nós temos aqui um trabalho mais sustentado e também é um bocadinho sobre isso que vamos hoje aqui falar, mas depois não deixamos de ter a preocupação e o trabalho também em outros países. Por exemplo, este ano, na campanha dos presentes solidários promovidos pela FEC. No Natal. Exatamente, no Natal apoiámos uma organização exatamente nesta temática da água. Em Moçambique, também num projeto na área de educação inclusiva, também construímos recentemente um ponto de água numa das escolas com as quais trabalhamos e, portanto, é sempre uma preocupação o trabalho nesta questão da água e do acesso à água potável. Vamos a Angola e concretamente ao sul de Angola, no Namibe, porque é a região dada a maior seca, onde a cooperação para o desenvolvimento, concretamente realizada pela Fundação Fé e Cooperação, desenvolve os seus projetos muito no sentido de ajudar a fixar populações, ajudar a que as populações tenham formas de subsistência, de alimentação, até de alimentação do gado, como forma também de subsistência, e é uma forma também de fixar a população a um território, não é? Como é que, concretamente, 2 projetos, um deles que já terminou, mas que está em fase de avaliação, e outro que se mantém, concretamente o projeto Matunigi, obrigada pela correção, e o outro projeto que é Velo, que entretanto terminou, mas estes 2, de que forma é que de facto perseguem estes objetivos de olhar para a água como um recurso ao serviço e como um direito também das populações, mesmo aquelas que vivem num contexto de seca extrema? Pronto, exatamente no contexto daquilo que disseste, que é bastante relevante, ou seja, o sul de Angola, pela questão das alterações climáticas, está muito sujeito à questão das secas. Com a questão das secas vem a questão da insegurança alimentar e nutricional e a diminuição no acesso e na disponibilidade de água. E é nesse sentido que nós estamos a trabalhar, portanto, com projetos nestas áreas. O projeto que temos atualmente, o projeto Matunigi, trabalha com 5 cooperativas agrícolas
e, de uma forma muito resumida, focando aqui esta questão do acesso à água, o que é trabalhado? É trabalhado a questão da formação e da capacitação em técnicas agrícolas mais sustentáveis e adaptadas ao contexto. E o que é que nós fazemos? Portanto, cada uma destas 5 cooperativas trabalha um campo demonstrativo, portanto, as cooperativas são compostas por vários agricultores, mas cada cooperativa, no âmbito do projeto, elaborou aqui um campo demonstrativo onde, no fundo, são colocadas em prática algumas técnicas agrícolas e algumas culturas que até então não eram utilizadas pelas populações e que, com este campo demonstrativo, muitas vezes por algum receio dos próprios agricultores de estarem a começar a implementar estas culturas nas suas próprias lavras familiares, arranjou-se este espaço conjunto onde estas técnicas são trabalhadas. No fundo, para ajudar que a produção possa adequar-se também mais ao terreno e às condições que têm. Precisamente. E por isso o que é que foi feito? Tivemos que construir infraestruturas de água e no fundo, portanto, foram construídas 5 infraestruturas de água, uma para cada um destes campos demonstrativos das cooperativas e, no fundo, o que é que estas infraestruturas têm? Têm um sistema de rega gota a gota, portanto, que no fundo vai permitir que exista uma disponibilidade das culturas que estão a ser trabalhadas nos campos e também foi implementado um chafariz em cada uma destas infraestruturas, que depois dá acesso às comunidades beneficiárias. O que é que também acontece? Portanto, esta questão da segurança alimentar e nutricional está muito ligada também à questão da água para consumo. Este chafariz, o que é que se fez? Fizemos análises para ver a qualidade da água que estava disponível nestes chafarizes e, no fundo, aquilo que demonstrou foi que esta água não é um risco para a saúde pública. No entanto, foram feitas, em conjunto com as autoridades locais, sensibilizações às comunidades para uma correta utilização da água. Portanto, ferver a água, utilizar as pastilhas para a desinfecção da água. Portanto, isto é sempre um trabalho articulado com as autoridades locais e com as comunidades locais. E é precisamente essa questão da sensibilização e da informação que perpassa não só concretamente este trabalho, como explicou em Angola, mas também tem de ser uma aposta em todos os vossos quadrantes de atuação. Porque o equilíbrio na utilização dos recursos, concretamente da água, que percebemos que são escassos e, portanto, a constante informação e a sensibilização para um gasto equilibrado e adequado tem de acompanhar esses investimentos mais de infraestruturas, mais técnicos também. Sem dúvida. É fundamental este envolvimento não só comunitário, mas também por parte das autoridades locais desde o início. Ou seja, não faz sentido nós estarmos a implementar infraestruturas sem qualquer envolvimento da comunidade. É muito importante envolver, até para existir uma apropriação por parte da comunidade daquilo que são as infraestruturas que estão a ser colocadas. Só desta forma é que nós também vamos conseguir que exista uma utilização sustentável. Dizer também que, se calhar, é importante para se perceber que quando se constroem este tipo de infraestruturas, este trabalho, lá está, é feito em parceria com autoridades e comunidades e as próprias comunidades são capacitadas para pequenas reparações que tenham que ser feitas a nível das infraestruturas, ou seja, isto é tudo feito numa lógica de sustentabilidade, não é? Porque de hoje para amanhã as organizações saem, as comunidades ficam, as autoridades ficam e, portanto, todo este trabalho é importante que seja feito em parceria. E aí se percebe o quanto este tema proposto pelas Nações Unidas este ano, Água para a Paz, faz sentido, também localmente, também nessas comunidades. Sim, sem qualquer sombra de dúvida, sim. E há também aqui uma dimensão global que assumimos com este recurso da água, porque aqui, apesar de já haver notícias que apontam para alguma escassez, o recurso hídrico pode ser fonte de discórdia, mas também pode ser uma fonte de construir coesão social, construir coesão nacional, perceber que somos parte de uma casa comum. Sim, exatamente.
Aliás, isso seria o ideal, não é? Quando nós conseguimos, portanto, não só a água, mas outros bens, mas quando conseguimos que eles existam e que estejam disponíveis para todos, existe uma maior coesão social, isso é inquestionável. A questão é que quando este acesso à água efetivamente não é igual para todos, provoca aqui algumas questões, não é? Por exemplo, a nível mais comunitário, aquilo a que nós assistimos, quando nós não temos a água tão disponível nas comunidades, as mulheres e as crianças normalmente são quem tem a tarefa de ir buscar a água, têm que percorrer cada vez distâncias mais longas. E o que é que isto faz? Faz com que também exista uma maior abstenção escolar. Existem aqui muitas questões associadas. Depois a questão também da transumância. O que é isto da transumância? No fundo, são os pastores que têm o gado e que cada vez têm que percorrer distâncias maiores para que o gado tenha acesso à água e à pastagem, não é? Portanto, no sul de Angola, esta é uma questão bastante importante, porque temos uma grande comunidade que pratica este tipo de atividade. Sim. E por isso é uma questão, ou seja, se nós conseguirmos efetivamente garantir melhores condições de água dentro das próprias comunidades, estas questões são minimizadas. Claro. Sim. E também pelo trabalho da Fundação Fé e Cooperação percebemos o porquê da água potável e do saneamento para todos ser um dos objetivos de desenvolvimento sustentável. Inês Simões, muitíssimo obrigada pela sua presença aqui neste programa Eclésia, onde quisemos antecipar o Dia Mundial da Água. Encontre-nos em agência.eclésia.pt. Obrigada por ter estado connosco. Até amanhã, se Deus quiser.